Bom, os hospitais psiquiátricos aqui no Brasil surgiram no final do século XIX, sendo altamente influenciados pela psiquiatria francesa e pelo tratamento moral. O primeiro hospital psiquiátrico aqui no Brasil foi o Asilo Pedro II, no Rio de Janeiro, e que foi fundado em 1853. A maioria deles era destinada a substituir uma espécie de cadeia pública, então eles acabavam sendo somente um depósito de gente ou casa de loucos, como eram chamados na época. Vale ressaltar também que o objetivo dessas instituições era segressar os alienados, ou seja, pessoas, moradores de rua com problemas mentais, povos marginalizados, pessoas fora do padrão em geral, do resto do mundo. Dentro dos manicômios, as violações dos direitos humanos acabavam se tornando algo rotineiro. Inicialmente, as pessoas internadas eram privadas do direito de ir e vir. Elas eram isoladas de tudo e todos. Elas também não tinham direito à alimentação adequada, a roupas limpas, a água limpa e muito menos à higiene. Enfim, elas não viviam em situações compatíveis com o que a gente pode chamar de vida. Agora eu vou falar sobre o caso Ximenes Lopes versus Brasil. Tá, mas por que Ximenes Lopes versus Brasil? Acontece que o caso de Damião Ximenes Lopes foi o primeiro caso a ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou a OEA. Enfim, Damião era descrito como sobre como meigo, compreensível, introvertido e de olhar pensativo. Quando ele faleceu, ele tinha 30 anos, bem jovem, do sinal. Ele foi internado pelos seguintes motivos. Ele estava se tornando uma pessoa um pouco mais depressiva e costumava falar coisas sem nexo. Além disso, a sua vida alternava entre meses de crise e meses pacíficos, o que não era muito agradável para ele, a vida dele e para a saúde dele. Portanto, lhe foi recomendado que fosse internado. Graças a isso, ele foi parar na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, Ceará. Ele ficou 2 meses lá, mas quando saiu, ele se tornou dependente de remédios e ele se tornou bem introspectivo. Ele não costumava falar sobre suas desventuras. Mas quando alguém extremamente curioso e insistente vinha perguntar para ele, ele costumava dizer que um hospício era somente violência. Com isso, em março de 1998, a sua família percebeu que não era viável levar ele novamente para a casa de repouso de Guararapes, então levou para uma consulta em Fortaleza. Lá, lhe foi passado novos remédios, que acreditava-se que ajudaria ele, mas na volta para casa, a mãe e Damião estavam no táxi, e por conta da agitação de Damião, o motorista acabou perdendo o controle e bateu. Vale ressaltar que esse táxi se encontrava próximo a Sobral, em Ceará. E nessa batida, no momento de confusão, o Damião saiu do carro e começou a vagar. A sua mãe, desesperada, começou a pedir ajuda e logo a polícia chegou. E quando o Damião foi encontrado, ele estava amarrado num carrinho de mão. Com isso, ele foi levado novamente para a casa de repouso Guararapes, porque era o hospício que se encontrava mais próximo e ele realmente precisava de ajuda urgentemente. Com essa segunda internação, a sua família ficou mais próxima, tentou acompanhar para entender o que acontecia lá. Graças a isso, a gente tem o relato da sua irmã, que é Irene Ximenes Lopes Miranda. Ela dizia o seguinte: recordo nitidamente como me senti mal quando entrei naquilo que chamavam de hospital psiquiátrico. Nunca vi tanta sujeira.
moscas e pessoas entregues ao lixo. Uns andavam completamente nus. No pátio encontrei Damião. Ele estava com roupas limpas, mas quando lhe abracei senti mau cheiro. Parecia não fazer a higiene corporal diária. Minha mãe dava agrados à cozinheira para cuidar de Damião e levava tudo para ele, até o papel higiênico, pois o hospital não tinha nada. E não deixei de observar os ferimentos no corpo dele, principalmente nos joelhos e tornozelos. Pedi explicação ao funcionário que estava próximo. Ele alegou que Damião havia se ferido numa tentativa de fuga. Tive vontade de conversar com o médico responsável para saber como ele se encontrava e se já podia receber alta, mas o médico não estava presente. Depois de um tempo, Damião foi levado de novo para casa. Só que suas crises se tornavam constantes e o remédio não lhe fazia bem. Então ele parou de tomar o remédio, mas com ele ter parado de tomar o remédio, a situação piorou ainda mais. Ou seja, a sua mãe acabou considerando o que seria melhor para ele e acabou o levando de volta para a casa de repouso Guararapes. Com isso, um dia ela decidiu ir visitar o filho e acabou que não lhe permitiram entrada. Ela forçou o portão e quando conseguiu entrar, ela chegou no pátio do hospital psiquiátrico e começou a gritar desesperadamente o nome de seu filho. Ela chamava por Damião e logo ele apareceu. Suas mãos se encontravam amarradas em suas costas. Ele estava com a roupa rasgada, com uma parte da cueca aparecendo. Se encontrava completamente sujo e se encontrava sem força nenhuma. E era visível os seus machucados. Um gesto de desespero, com um fio de voz, ele começou a pedir socorro e auxílio da polícia. A sua mãe, assustada, começou a lhe dar um pouco de refrigerante que ele bebeu até a última gota, o que nos mostra que ele se encontrava com sede, era agredido constantemente e possivelmente não era alimentado e sua higiene não era realizada. Então, com isso, a mãe pediu para que limpassem ele e que o ajudassem e talvez sedassem ele. Ela foi falar com o médico pediu para ela parar de chorar, disse que não assistia a novela justamente porque não gostava de lágrimas e que uma hora ou outra todos iríamos morrer. Então ele não deu importância para o caso e apenas deu uma seringa com algum tipo de remédio que ele não avaliou Damião para dar, só entregou para um enfermeiro que logo aplicou em Damião quando ele já estava limpo. Quando a mãe de Damião entrou no dormitório, ela encontrou Damião caído, de bruços, e ele estava extremamente fraco. O enfermeiro disse para a mãe não tocar nele, e ela, sem saber o que fazer, voltou para casa. No que ela voltou para casa, ela descobriu que a clínica, o hospital psiquiátrico, havia ligado pedindo que ela retornasse. Quando ela chegou lá, um outro médico falou para ela que seu filho havia vindo a óbito. O laudo médico contou que somente ele havia tido uma parada cardiorrespiratória. Mas, com a ajuda de uma organização antimanicomial, esse caso acabou repercutindo e sendo levado para a corte brasileira, que não deu em muito. Mas, nessa tentativa desesperada de trazer justiça ao seu filho, esse caso foi levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e acabou se tornando a primeira condenação do Brasil, mas a justiça só veio a vir, justiça, entre aspas, só veio a vir 11 anos depois. O Brasil foi condenado a pagar uma multa e buscar conhecimento sobre causas e como cuidar dessas pessoas.
o que não foi feito de primeira, então houve essa multa para a família que eu não lembro o valor exato. E os envolvidos não foram condenados porque já havia se passado muito tempo e a pena do Brasil, que era de leves agressões, eram de 4 anos. Mas eu também tenho o depoimento da médica perita, que disse que Damião se encontrava com um afundamento no crânio e o rapaz, o homem que transportou o corpo para o IML, disse ter visto muito sangue. Então não foi considerado um óbito por uma parada cardiorrespiratória, e sim por agressão, mas acabou sendo tratado como leves agressões e a pena no Brasil, pelo menos nessa época, era de 4 anos. Logo, os envolvidos não foram penalizados e o máximo que aconteceu foi que eles tiveram que pagar uma multa. E foi isso que aconteceu no caso Damião. Um breve resumo. A resolução do CNJ não prevê uma soltura automática de todos os presos que atualmente estão em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Em vez disso, busca-se uma abordagem gradual e cuidadosa para lidar com a situação dos pacientes que apresentam distúrbios psíquicos e que estão sob medida de segurança. É válido ressaltar que a soltura dos presos em manicômios não deve ser usada de maneira indiscriminada. Cada caso deverá ser analisado separadamente por profissionais de saúde mental e jurídicos, bem como diz a Lei Antimanicomial de número 10.216 de 2001, do artigo 6, internação voluntária, aqueles que se dá com o consentimento do usuário. Essa decisão de soltar um preso deve ser baseada aos critérios rigorosos que levem em consideração a gravidade do crime, a natureza do transtorno mental e o potencial da reabilitação. Bom, agora vamos falar sobre a lei antimanicomial. Ela está na Constituição Brasileira, lei de número 10.216, feita em 2001. Ela tem como principal diretriz o fato de só poder internar uma pessoa com laudo médico e como última opção, caso nenhum tratamento não esteja fazendo efeito e ela realmente precise de um acompanhamento mais sério. Essa lei também foi responsável pelo fechamento de inúmeros manicômios e hospitais psiquiátricos em todo o Brasil.